Alberto Calviño. Es apóstol, maestro de la palabra y pastor fundador del Centro Cristiano Río Grande en Tierra del Fuego, Argentina. Ministro ordenado de la Unión de las Asambleas de Dios, integrante del Ancianado de UNGE Internacional y presidente de la Fundación El Buen Pastor. Autor de varios libros de inspiración y conferencista. Está casado con Ana Dini hace 38 años y es padre de 4 hijos y abuelo de 6 nietos. Recebemos com um forte aplauso al apóstol Alberto. o apóstolo Alberto. Buenas tardes. Boa tarde, Qué buena presentación. que boa apresentação. Maravilloso tiempo vamos a estar viviendo en estos días. Maravilhoso tempo nós vamos estar vivendo nesses dias. Creo que cada vez que hay estos movimientos que realiza cada uno para llegar hasta un lugar, E creio que toda vez que há movimento através de cada de nós para podermos chegar nesse lugar, Dios valora esse sacrificio muchas veces o la disposición de dejar nuestras cosas, de invertir tiempo y dinero. Deus valoriza estas coisas, a nossa disposição de poder investir tempo e dinheiro para chegarmos até aqui, Para ser edificados en la palabra. para sermos edificados na palavra. Así que yo creo que en estos días Dios va a hablar a cada uno de nosotros. Assim eu creio que que Deus vai falar a cada de nós nesses dias. Quisiera comenzar directamente con la palabra. Eu queria começar diretamente com a palavra. Hay un tema que el Señor nos ha hablado profundamente en estos últimos meses, Há tema com o qual o Senhor nos tem falado profundamente nesses últimos meses, dentro de un esquema que nosotros desarrollamos en nuestro ministerio durante todo el año. dentro de esquema do qual nós desenvolvemos durante todo o ano no nosso ministério. En estos días estuvimos hablando acerca de la habitación del Espíritu, Nesses dias estivemos falando acerca da habitação do Espírito, del privilegio de ser casa de Dios. do privilégio de sermos casa de Deus. Ahora, cuando hablamos de que somos casa de Dios, Agora, quando nós falamos de que somos casa de Deus, hay algo que en este último tiempo me he sentido bastante incómodo, há algo que tem me feito sentir bastante incômodo nesse último tempo. y es el uso que hacemos de algunas palabras. E é o uso que estamos fazendo de algumas palavras. Mejor dicho, el mal uso que estamos haciendo. Melhor dizendo, o mau uso que temos feito. Hay verdades que la conocemos, A verdade é que as conhecemos, que estamos de acuerdo, que la Biblia las enseña con absoluta claridad, que estamos de acordo e sabemos que a Bíblia as ensina com absoluta clareza, pero por alguna razón nuestro vocabulario va en una posición diferente de lo que es nuestro pensamiento. mas por alguma razão nosso vocabulário vai num sentido oposto daquilo que estamos vendo. Vengo hablando bastante de algunas palabras que usamos mal, Nós estamos falando nesse último tempo de algumas palavras das quais usamos mal, una costumbre muy difundida dentro del ámbito cristiano, católico o evangélico, costume que tem sido muito difundido entre o ambiente cristão, católico ou evangélico, es denominar a los edificios que é denominar os edifícios donde nos reunimos onde nos reunimos como iglesia. como igreja. La iglesia tal o la iglesia aquella, A igreja tal ou a igreja esta, vamos a la iglesia, nós vamos à igreja, nos encontramos en la iglesia, nos encontramos na igreja, y en la gran cantidad de cristianos identifica iglesia con un edificio. e a grande quantidade de cristãos que identifica a igreja com um edifício. Lo mismo sucede con la palabra templo. O mesmo acontece com a palavra templo. Y lo mismo sucede con el término casa de Dios. E a mesma coisa está acontecendo com o termo casa de Deus. ¿Cuántas veces hemos dicho a los hermanos o hemos escuchado decir bienvenidos a la casa de Dios? Quantas vezes falamos aos irmãos ou ouvimos os irmãos dizerem sejam bem-vindos à casa de Deus? O se nos ha enseñado que ciertas cosas en el auditorio no se hacen porque estamos en la casa del Señor. Ou nos ensinaram que certas coisas não se fazem no auditório porque nós estamos na casa de Deus.
Para algunos puede ser una cuestión de términos solamente. Para alguns isso pode ser apenas uma questão de termos somente. Personalmente estoy convencido que eso nos ha hecho demasiado daño. Pessoalmente, eu estou convencido de que isso tem nos feito muito mal, demasiado mal. El no prestar atención a la forma en que hablamos. O não prestar atenção na forma na qual falamos. El seguir una tradición O seguir uma tradição, llamando a las cosas por un nombre incorrecto. chamando as coisas pelo nome incorreto. Porque cualquiera de nosotros sentado con una Biblia Porque- sabe Porque qualquer um de nós que estamos sentados com uma Bíblia, sabemos que la iglesia no es un edificio, que a igreja não é um edifício, que el templo no es un edificio que o templo não é um edifício y que la casa del Señor no es un edificio. e que a casa do Senhor também não é um edifício. Pero así lo seguimos llamando. Mas ainda assim seguimos chamando. Sabemos que no es así, Sabemos que não é assim, pero lo llamamos así. mas ainda assim o chamamos. Creo que en parte es por la comodidad Eu creio que em parte é pelo comodismo de no tener que reeducar nuestro vocabulario. de não ter que reeducar o nosso vocabulário. Siempre hablamos así. Sempre falamos assim. Ya todos sabemos que no somos iglesia. Todos sabemos que somos igreja. Y entonces, ¿por qué le asignamos ese nombre a un auditorio? E então, por que é que damos esse nome a um auditório? Yo quisiera que recordemos algunas escrituras muy breves. Eu gostaria que pudéssemos relembrar de algumas escrituras muito breves. 1 Corintios 3:16. 1 Coríntios, capítulo 3, verso 16. ¿No saben que ustedes son templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Versículo 17. Versículo 17. Si alguno destruye el templo de Dios, él mismo será destruido por Dios, porque el templo de Dios es sagrado y ustedes son ese templo. Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. Ahora, déjeme hacer una aclaración aquí. Dice el apóstol Pablo que el templo de Dios es sagrado. Agora, deixe-me esclarecer algo. O apóstolo Paulo diz que o templo de Deus é sagrado, Pero claramente está hablando de nosotros. mas ele claramente está falando de nós. Hermanos, en el Nuevo Testamento Irmãos, no Novo Testamento, nunca se considera sagrado algo material. nunca é considerado algo sagrado, algo material. En el Antiguo Pacto, No Antigo Pacto, los utensilios del templo eran sagrados. os utensílios do templo eram sagrados. El templo era sagrado. O templo era sagrado. Las vestimentas de los sacerdotes eran sagradas. As vestimentas dos sacerdotes eram sagradas. Pero no encontramos eso en el Nuevo Pacto. Mas nós não encontramos isso no Novo Pacto. No hay objetos sagrados. Não há objetos sagrados. No hay lugares sagrados. Não há lugares sagrados. Todo lo que es santo y sagrado Tudo o que é santo e sagrado se refiere a nosotros. se refere a nós. Seguimos leyendo. Vamos seguir lendo. 1 Corintios 6:19. 1 Coríntios capítulo 6, verso 19. ¿Acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo y que está en ustedes y al que han recibido de parte de Dios? Ustedes no son sus propios dueños. Ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Muchas veces hemos usado este versículo para hablar del cuidado del cuerpo físico. Muitas vezes nós temos usado esse versículo para falar acerca do cuidado com o corpo físico. Cuidemos nuestro cuerpo porque es templo del Espíritu Santo. Cuidemos do nosso corpo porque ele é o templo do Espírito. Y es cierto, pero a la luz de todos los demás pasajes, E isto é correto, mas à luz de todas as outras passagens, no se trata solo del cuerpo. não se trata somente do corpo. Todo nuestro ser es templo del Espíritu Santo. Todo o nosso ser é templo do Espírito Santo. 2 Corintios 6:16. 2 Coríntios, capítulo 3, verso 16. ¿En qué concuerdan el templo de Dios y los ídolos? Porque nosotros somos templo del Dios viviente. 6:16. 2 Corintios. 6:6, 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 16. Ahí estamos. Bueno, lo traducís. E que consenso tem No, sí.
E que consenso tem o templo de Deus e os ídolos? Porque nós somos o templo do Deus vivente. Como eu disse, viverei com eles e caminharei entre eles, e eu serei seu Deus, e eles serão o meu povo. Y Efesios capítulo 2, versículo 19. E Efésios capítulo 2, verso 19. Por lo tanto, ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Assim, pois, não sois mais estrangeiros nem forasteiros, antes sois concidadãos dos santos e membros da família de Deus, Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular. edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, sendo o próprio Cristo Jesus a principal pedra de esquina angular. En él todo el edificio bien armado se va levantando para llegar a ser un templo santo en el Señor. No qual todo edifício bem ajustado cresce para o templo santo no Senhor. En él también ustedes son edificados juntamente para ser morada de Dios por su Espíritu. No qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Podríamos leer muchos textos más de la palabra. E poderíamos ler muito mais outros textos da palavra. O sea, no hay duda en la palabra de que templo, edificio espiritual, casa de Dios, iglesia, nunca se refiere a algo físico. Então não há dúvidas de que templo, casa espiritual, edifício não se refere a algo físico. Por eso, antes de entrar en el tema que quiero desarrollar en esta tarde, Por isso, antes de entrar no tema que quero desenvolver nessa tarde, creo que deberíamos ocuparnos en cambiar nuestro lenguaje. eu creio que nós deveríamos nos ocupar de mudar o nosso vocabulário. Porque de qué vale que 1 o 2 veces al año yo enseñe esta verdad a los hermanos, Porque o que vale de ensinar isto 1 ou 2 vezes no ano aos irmãos, si durante el resto del año con mis palabras digo lo opuesto. se durante o resto do ano com as minhas palavras eu ensino e falo o oposto? Si hiciéramos una encuesta entre las distintas congregaciones Se fizéssemos aqui uma enquete entre as distintas congregações y pusiéramos estas 3 palabras, iglesia, templo y casa de Dios, e colocássemos estas 3 palavras, igreja, templo e casa de Deus, y la gente colocara lo primero que se viene a su mente al lado, e as pessoas colocassem ao seu lado a primeira coisa que lhes vem à mente, seguramente tendría que ver con un edificio. seguramente teria a ver com um En edifício, una gran mayoría. na sua grande maioria. Y eso no nos permite ver la realidad E isso não nos permite ver a realidade de que nosotros somos casa de Dios. de que nós é que somos casa de Deus. Nuestra vida es un templo. Nossa vida é um templo, Nuestra vida es iglesia. a nossa vida é igreja. Y el texto de Efesios habla más en el ámbito corporativo. E o texto de Efésios fala mais num ambiente corporativo, Cuando nos constituimos como casa de Dios quando nos constituímos como casa de Deus o como iglesia del Señor. ou como igreja do Senhor. Pero yo quiero hablar en esta noche, seguramente se hablará en el resto de la conferencia del área corporativa, Eu quero falar nesta noite, porque sei que seguramente se falará no resto da conferência sobre o corporativo. yo quiero hablar en la forma individual. Eu quero falar isto de uma forma individual. Tu vida y mi vida A como su- casa de Dios. A sua vida e a minha vida como casa de Deus. Yo soy morada del Espíritu. Eu sou morada do Espírito. Yo soy casa de Dios. Eu sou casa de Diga Deus. conmigo, soy casa de Dios. Diga comigo, eu sou casa de Deus. Ahora, esto debemos entenderlo cada día. Agora, isso nós devemos entender a cada dia. Y si realmente creemos que somos morada de Dios por el Espíritu, E se nós realmente cremos que somos morada de Deus pelo Espírito, cada uno de nosotros, cada de nós, como casa de Dios, como templo del Espíritu Santo, como casa de Deus e templo do Espírito Santo, deberíamos ser extremadamente cuidadosos en el estado y en la condición de la casa del Señor. deveríamos ser extremamente cuidadosos com o estado e a condição da casa de Deus. Con esto en mente, E com isso em mente, que somos casa de Dios, de que somos casa de Deus, somos el templo del Señor. somos o templo do Senhor, Yo quiero que vayamos al libro del profeta Ageo, eu quero que possamos ir ao livro do profeta Ageu, capítulo 1. capítulo 1. Creo que la mayoría sabemos que Ageo
trata desde el comienzo con la reconstrucción del templo. Creio que todos sabemos que Ageu trata desde o começo com a reconstrução do templo. Ageo está hablando acerca del templo físico. Ageu está falando acerca do templo físico. Pero si nosotros creemos lo que dice la Escritura, que somos templo de Dios, Mas se nós cremos no que diz a Escritura de que nós somos o templo de Deus, casa de Dios, casa de Deus, lo que Ageo dice con respecto a un edificio o que Ageu está dizendo com respeito a um edifício tiene mucho que ver con nuestra vida. tem muito a ver com a nossa vida. En ese entendimiento vamos a leerlo. E nesse entendimento nós vamos vê-lo. Ageo capítulo 1, Ageu capítulo 1, versículo 1. versículo 1. El día primero del mes sexto del segundo año del rey Darío, vino palabra del Señor por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y al sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac. No ano segundo do rei Dário, no sexto mês, no primeiro ano do dia do mês, veio a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu a Zorobabel, filho de Salatiel, príncipe de Judá, e a Josué, filho de Josadac, o sumo sacerdote, dizendo... Y aquí comienza, después de esta introducción que nos ubica en lugar, en espacio, para saber quién era Ageo, a quién le habla, en qué momento habla. E depois dessa introdução, do qual nos posiciona acerca de quem é Ageu, de que fala, como fala, onde fala, Lo primero que encuentro es que Ageo nos pinta un cuadro de situación. a primeira coisa que encontramos é que Ageu nos pinta um panorama desta situação. Versículo 2. Versículo 2. Así dice el Señor Todopoderoso. Assim diz o Senhor Todo-Poderoso: Este pueblo alega que todavía no es el momento apropiado para ir a reconstruir la casa del Señor. Este povo diz, não veio ainda o tempo certo em que se deve edificar a casa de Deus. También vino esta palabra del Señor por medio del profeta Ageo. Veio, pois, esta palavra do Senhor pelo meio do ministério do profeta Ageu, dizendo: ¿Acaso es el momento apropiado para que ustedes residan en casas lujosas mientras que esta casa está en ruinas? É para vós tempo de habitardes nas vossas casas estucadas, e esta casa há de ficar deserta? Hay tres conceptos que presenta aquí Ageo en relación a la casa del Señor. Há três conceitos que Ageu apresenta aqui com relação à casa do Senhor. El primero es ruinas. O primeiro é ruínas. La casa del Señor estaba en ruinas. A casa do Senhor estava em ruínas. El templo de Salomón, O templo de Salomão, un templo que había sido construido bajo un diseño divino. templo que havia sido construído debaixo de desenho divino. Usted lo puede leer en Primera de Reyes capítulo 6. Você poderá ler em 1 Reis capítulo 6. Dios se tomó detalles para la construcción del templo. Deus separou detalhes para a construção do templo. Dios le dio a Salomón medidas específicas. Deus deu a Salomão medidas específicas. No le dijo construíme algo, Ele não disse, construa-me algo. cualquier cosa, pero algo donde entre el pueblo. Qualquer coisa na qual o povo possa entrar. Dios le dio los materiales, Deus lhe deu os materiais, los colores, as cores, los diseños. os desenhos. Es increíble cuando uno lee Primera de Reyes 6. E é incrível quando lemos 1 Reis 6, Flores grabadas en relieve en las paredes. flores que eram gravadas em alto relevo nas paredes. Hay belleza en ese templo. Há beleza nesse templo. Hay hermosura en ese templo. Há formosura nesse templo. Porque es en ese templo Porque é neste templo donde Dios iba a manifestar su presencia. onde Deus manifestaria a sua presença. Donde Dios manifestaría su gloria. Onde Deus manifestaria a sua glória. Pero ese templo Mas esse templo que fue descuidado por el pueblo, que foi descuidado pelo povo, finalmente fue destruido ele finalmente foi destruído. en el año 587 por Nabucodonosor, No ano de 587 por Nabucodonosor, en una de las tantas avanzadas hacia Jerusalén, em dos seus tantos ataques a Jerusalém, destruyó el templo. ele destruiu o templo. Ahora, si nos consideramos templo a nosotros, Agora, se nós nos consideramos templo, podemos ver una similitud. podemos ver aí uma semelhança.
Porque cuando Dios nos creó, Porque quando Deus nos criou, no creó cualquier cosa. Ele também não criou qualquer coisa. Él nos diseñó. Ele nos desenhou. Fuimos creados bajo un diseño divino. Nós fomos criados debaixo de um desenho divino. No dijo, vamos a hacer algo a ver qué sale. Ele não disse, vamos fazer alguma coisa e vamos ver o que sai. Vamos a crear al hombre, dice, a nuestra imagen y semejanza. Ele disse, nós vamos criar o homem conforme a nossa imagem e semelhança. Dios nos creó con ese diseño y nos creó con detalles que solo a Él se le ocurrieron en relación a nosotros. Deus nos criou com um desenho e colocou em nós detalhes que só a Ele ocorreu colocar isto. Sin embargo, esa vida creada a imagen de Dios Contudo, esta vida que foi criada à imagem de Deus, fue destruida a causa del pecado. ela foi destruída por causa do pecado. Fue destruida a causa de que el hombre decidió independizarse de Dios. Foi destruída porque o homem resolveu ser independente de Deus. Así como el templo estaba en ruinas, Assim como o templo estava em ruínas, así ha estado nuestra vida. assim também tem estado a nossa vida. Y como es todo un proceso lo que Dios va trabajando en nosotros, E como isto se trata de todo um processo no qual Deus vai trabalhando em nós, muchas veces todavía encontramos áreas de nuestra vida que están en ruinas. muitas vezes ainda encontramos áreas da nossa vida que ainda estão em ruínas. En el aspecto físico, en el aspecto emocional o en el aspecto espiritual, No aspecto físico, emocional ou espiritual, estamos expuestos permanentemente nós estamos expostos permanentemente a que se destruya el diseño divino. a que o desenho divino seja destruído. El segundo concepto del que habla Ageo O segundo conceito do qual Ageu fala es la palabra reconstrucción. é a palavra reconstrução. Dios le habla al pueblo, Deus fala ao povo, le hace ver que el templo, su casa, está en ruina os faz ver que o templo, a sua casa está em ruína, y le está diciendo que esa casa necesita ser reconstruida. e também está lhe dizendo que esta casa necessita ser reconstruída. Usted sabe que Israel volvía de la cautividad Você sabe que Israel estava voltando do cativeiro y el templo era el eje central de la vida espiritual del pueblo. e o templo era o eixo, o ponto central da vida espiritual do povo. Sin el templo ellos no podían desarrollar su vida espiritual. Sem o templo, eles não poderiam desenvolver a sua vida espiritual. Por eso era prioritario para Israel, E por isso esta era uma prioridade para Israel, o debía ser una prioridad, ou deveria ser uma la prioridade. reconstrucción del templo. A reconstrução do templo. De la misma manera Da mesma maneira que nuestra vida debe ser reconstruida, em que a nossa vida deve ser reconstruída, cada área de nuestra vida cada área da nossa vida debe estar en las condiciones óptimas deve estar nas condições ótimas para poder desarrollar aquello que el Señor nos ha asignado. para que possamos desenvolver aquilo que o Senhor nos atribuiu. Así que tenemos ruinas Assim que nós temos ruínas, y sabemos que esas ruinas deben ser e reconstruidas sabemos que estas ruínas devem ser reconstruídas, y que eso debe ser una prioridad. e que isto deve ser uma prioridade. Pero hay un tercer elemento. Mas há um terceiro Son elemento. dos palabras. São duas palavras. Momento apropiado. Momento apropriado. Diga momento apropiado. Diga comigo, momento apropriado. Dios exhorta al pueblo de Israel. Deus exorta ao povo de Israel, Porque ellos decían, todavía no es el tiempo. porque eles diziam, ainda não é o tempo. Todavía no es el momento apropiado. Ainda não é o momento certo, apropriado. Y Dios tiene que confrontar al pueblo. E Deus então tem que confrontar o povo. Un pueblo que se había entretenido en las cosas externas, en las cosas pasajeras y temporales. Um povo que havia se entretido com as coisas passageiras, eternas, terrenas e temporais. Y había perdido de vista lo verdaderamente valioso, E havia perdido de vista aquilo que era realmente valioso que era su comunión con Dios. e que era a sua comunhão com Deus. Dios le dice, ¿acaso es tiempo de que ustedes vivan en casas magníficas mientras mi casa está en ruina? Deus lhe dizia, acaso é tempo de que vocês vivam nas suas casas maravilhosas, enquanto a minha ainda está em ruínas? Ahora, ¿cuántas veces se ha usado este texto para levantar fondos para construir un auditorio? Agora, quantas vezes esse texto foi utilizado para se levantar fundos para reconstruir um auditório?
Pero no tiene nada que ver con eso. E esse texto não tem nada a ver com isso. No tenía nada de malo que ellos vivan en buenas casas. Não tinha nada de mal de que eles vivessem em boas casas. Dios mismo les dio una tierra que fluía leche y miel. Foi o próprio Deus quem deu uma terra em que fluía leite e mel. Dios mismo les mandó que prosperaran. O próprio Deus disse e os mandou que El prosperassem. problema no eran las casas hermosas en las que vivían. O problema não eram as casas maravilhosas nas quais eles viviam. El problema era una cuestión de prioridades y de enfoque. O problema era uma questão de prioridade e de foco. Ellos se ocuparon de esas cosas externas Eles se ocuparam com estas coisas externas y descuidaron la casa del e Señor. se descuidaram da casa do Senhor. Descuidaron su casa. Descuidaram da sua casa. Ahora, tal vez con nosotros no tenga que ver con cuestiones materiales o económicas. Agora, talvez isso não tenha a ver conosco ou com questões materiais ou econômicas. Sin embargo, aquellos que estamos dedicando nuestra vida al servicio del Señor, Ainda com aqueles que temos dedicado a nossa vida ao serviço do Senhor. podemos caer en el mismo error que Israel. Podemos acabar caindo no mesmo erro que Israel caiu. Lo que para Israel eran casas magníficas, Aquilo que para Israel eram casas magníficas, para nosotros puede ser el gran ministerio, para nós pode ser um grande ministério. la obra de Dios, A obra de Deus, el servicio a los demás, o serviço aos demais, las actividades. as atividades, Y nos metemos en una vorágine, e nós entramos em uma ¿cómo sería la palabra? e Uma nós entramos velocidade. em uma velocidade De trabajo, de servicio, de trabalho, serviço, donde no se puede parar. onde não podemos parar. Hay mucha necesidad. Há muita necessidade. La obra tiene que avanzar. A obra tem que avançar. Tenemos que hacer esto. E temos que fazer Y isso. tenemos que hacer E aquello. temos que fazer aquilo. Pero el Señor nos para en un momento Mas o Senhor, num momento, nos para y nos pregunta cómo está mi casa. e nos pergunta como está a minha casa. Porque antes que la obra, Porque antes da obra, antes que las actividades, antes das atividades, antes que desarrollar un gran ministerio, antes de que desenvolver um grande ministério, somos responsables por su casa. nós somos responsáveis pela sua casa. Su casa. Sua casa. No un edificio, Não edifício, no actividades, não atividades, no programas. não programas. Su casa. Sua casa. ¿Cómo está su casa? Como está a sua casa? Cuando yo pude leer esto con este entendimiento, Quando eu pude ler isso com esse entendimento, fue un choque fuerte. foi um forte choque. Porque Dios les dice, ustedes viven en casas muy lindas. Porque Deus lhes diz: vocês vivem em casas lindas, Externamente todo está bien, externamente tudo está bem, pero mi casa está destruida. mas a minha casa está destruída. La pregunta en esta noche es cómo está su casa, A pergunta nesta noite é como está a sua casa, no cómo está nuestro ministerio, não como está o nosso ministério, no cuánta gente congregamos, não quantas pessoas no congregamos, cuántas actividades tenemos, não quantas atividades o temos, cuánto éxito tengan nuestros programas. ou quantos êxitos têm tido os nossos Todo programas. eso puede ser bueno, Tudo isso pode ser bom, pero pasa a un segundo plano mas isso é levado a um segundo plano cuando se trata de su casa. quando se trata da sua casa. Y esa casa, E esta casa, diga, soy yo. diga, sou eu. No es mi casa, es su casa. Não é a minha casa, é a sua casa. Por eso uno de los versículos que leímos del apóstol Pablo Por isso, num dos versículos que lemos do apóstolo Paulo, dice, ¿no saben que ustedes son templo de Dios? ele diz: vocês acaso não sabem que são templo do Que el Espírito de Espíritu Deus? Santo habita en ustedes Que o Espírito Santo habita em y vocês que no son sus propios dueños. e que vocês não são seus próprios donos? ¿Cuántas veces hemos respondido y hemos dicho, es mi vida? Quantas vezes respondemos e dizemos: é a minha vida? La pregunta es mi vida? A pergunta é a minha vida? ¿Es mi vida? ¿Puedo decidir lo que quiera con mi vida? Eu realmente posso decidir o que quero com a minha vida? ¿O es su vida en mí? Ou é a sua vida em mim? Porque soy su casa. Porque eu sou a sua casa. Continuamos un poquito más adelante. Continuamos um pouquinho mais à frente. Versículo 5. Versículo 5.
después de mostrar el cuadro de situación, depois de mostrar esse quadro de situação, un templo en ruinas um templo em ruínas, que necesitaba ser reconstruido, que necessitava ser reconstruído, pero había gente que no entendía cuál era el momento oportuno. mas haviam pessoas que não entendiam qual era o momento oportuno. Entonces Dios, a través del profeta, les hace un llamado a la reflexión. Então Deus, através do profeta, lhes faz um chamado à reflexão. Versículo 5, así dice ahora el Señor Todopoderoso, reflexionen sobre su proceder. Assim diz o Senhor dos Exércitos: aplicai o vosso coração aos vossos caminhos. Ustedes siembran mucho pero cosechan poco. Comen pero no quedan satisfechos. Beben pero no llegan a saciarse. Se visten pero no logran abrigarse. Y al jornalero se le va su salario como por saco roto. Semeais muito e recolhei pouco, comeis, mas não vos fartais, bebeis, mas não vos saciais, vestivos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário num saquetel furado. Así dice el Señor Todopoderoso, reflexionen sobre su proceder. Assim diz o Senhor dos Exércitos: aplicai o vosso coração nos vossos caminhos. Vayan ustedes a los montes, traigan madera y reconstruyan mi casa. Yo veré su reconstrucción con gusto y manifestaré mi gloria, dice el Señor. Subi ao monte e trazei madeira e edificai a casa, e dela me agradarei, e eu serei glorificado, diz o Senhor. Ustedes esperan mucho pero cosechan poco. Lo que almacenan en su casa yo lo disipo en un soplo. ¿Por qué? Porque mi casa está en ruinas mientras que ustedes solo se ocupan de la suya, afirma el Señor Todopoderoso. Olhaste para muito, mas eis que alcançaste pouco, e esse pouco, quando o trouxeste para casa, eu lhe assoprei. Por quê? Diz o Senhor dos Exércitos: por causa da minha casa que está deserta, e cada um de vós corre à sua própria casa. Por eso, por culpa de ustedes, los cielos retuvieron el rocío y la tierra se negó a dar sus productos. Por isso, retém os céus o seu orvalho, e a terra retém os seus frutos. Yo hice venir una sequía sobre los campos y las montañas, sobre el trigo y el vino nuevo, sobre el aceite fresco y el fruto de la tierra, sobre los animales y los hombres y sobre toda la obra de sus manos. Eu fiz vir seca sobre a terra, e sobre os montes, e sobre o trigo, e sobre o mosto, e sobre o azeite, e sobre a terra, e sobre o que a terra produz, como também sobre os homens, e sobre os animais, e sobre o trabalho das mãos. Aquí vemos el llamado a la reflexión que el profeta o Dios a través del profeta hace al pueblo. Aqui vemos um chamado à reflexão que Deus faz através do profeta ao povo. Versículos 6 al 8 aparecen los peros de Dios. Versículos 6 ao 8 aparece, Pero de Dios, pero. aparece o mais de Deus, o mas. Y muestra algo realmente fuerte. E mostra aqui algo realmente forte. Dice, ustedes comen pero no se sacian. Diz aí, vocês comem, mas não se saciam. Beben pero siguen teniendo sed. Vocês bebem, mas seguem tendo sede. Se abrigan pero siguen teniendo frío. Se abrigam, se vestem, mas seguem tendo frio. Siembran mucho pero cosechan poco. Vocês semeiam muito, mas seguem colhendo pouco. Si todas esas frases Se todas estas frases las tuviéramos que resumir en una palabra nós as tivéssemos que resumir em uma só palavra, o dos palabras, ou duas palavras: insatisfacción insatisfação y frustración. e frustração. Porque si no tenés para comer, Porque se você não tem para comer, ya sabés que vas a tener hambre. você já sabe que terá fome. Si no sembrás, Se você não semeia, ya sabés que no vas a cosechar. você já sabe que não vai colher. Pero comer y no saciarse, Mas comer e não saciar-se, sembrar y no cosechar. semear e não colher. Hermanos, cuando nuestra casa no está en las condiciones que debe estar, Irmãos, quando a nossa casa não está nas condições em que deve estar, cuando no le estamos prestando atención a su casa, quando não estamos prestando atenção à sua porque casa, estamos demasiado ocupados en sus negocios, porque estamos demasiadamente ocupados com seus negócios, el resultado termina siendo frustración. o resultado terminará sendo frustração. Vemos
avances en la obra, nós vemos avanço na obra, pero por dentro seguimos frustrados. mas por dentro seguimos frustrados. Vemos ciertos éxitos en lo que hacemos, Vemos certos êxitos naquilo que fazemos, pero no satisfacen nuestro ser interior. mas estas coisas não satisfazem o nosso interior. El versículo 9 O versículo 9 nos da la razón explícita de por qué o cuál es la causa de esa insatisfacción. nos dá a razão específica ou porquê, a causa desta insatisfação. Dios mismo pregunta, ¿por qué? O próprio Deus é quem pergunta por quê? Porque mi casa está en ruinas. Porque a minha casa está em ruínas. Hermano, uno de los grandes problemas de los ministros que muchas veces nos sentimos insatisfechos o frustrados Irmãos, um dos grandes problemas dos ministros pelas quais nos sentimos em insatisfação e frustrados es por causa de que su casa está en ruinas. é pela razão de que a sua casa está em ruínas. El auditorio puede estar muy lindo, O auditório pode estar muito lindo, los programas muy os exactos programas muito exatos y todo lo que hacemos bien planificado. e tudo aquilo que fazemos muito bem planejados. Pero esa no es la cuestión, Mas esta não é a questão, sino cómo está su casa. senão em como está a sua casa. Porque eso es lo que determinará nuestro grado de satisfacción. Porque isso é o que determinará o nosso grau de satisfação. Eso es lo que el Señor quiere que sea una prioridad en cada una de nuestras vidas. Isso é o que o Senhor quer que seja uma prioridade em cada uma de nossas vidas. Las consecuencias de esto, As consequências disso, el Señor dice que va a faltar el fruto, o Senhor diz que vai faltar o fruto, que no va a haber lluvia que não haverá chuva y que va a venir sequía. e que virá seca. No puedo extenderme en estos conceptos, Eu não posso me estender nesses conceitos, pero yo sé que usted sabe de lo que estamos hablando. mas eu sei que você sabe do que nós estamos falando. De la sequía interior, Da seca interior, de la falta de fruto en nuestra vida. da falta de fruto em nossa vida. Son las consecuencias Estas são as consequências de no prestar atención a su casa. de não prestarmos atenção à sua casa. Y entonces el profeta los impulsa a la acción. E então o profeta os impulsiona a esta ação. Vayan, Vão, traigan, tragam, reconstruyan. reconstruam. En otras palabras, hagan algo. Em outras palavras, façam algo. O sea, si miro para adentro, Ou seja, olho para dentro si me detengo un instante e se me detiver um instante para considerar el estado interior de su casa, para considerar como está o estado interior da sua casa, yo no me puedo quedar con brazos cruzados. eu não posso ficar com os braços cruzados. Ahora, ¿sabe cuál es el problema? Agora você sabe qual é o problema? Muchas veces toda la actividad que desarrollamos, Muitas vezes todas as atividades que desenvolvemos, un excesivo activismo en la obra, excessivo ativismo à obra, es solo un escape isto é somente um escape para no detenernos y mirar lo que hay adentro. para realmente não pararmos e olharmos para dentro. Nos da miedo. Isso nos dá medo. No queremos mirar hacia adentro. Não queremos olhar para dentro. No queremos mirar a ver si hay ruinas. Não queremos olhar para ver se há aí ruínas. Entonces nos aturdimos con cosas que hay que hacer. Então nós nos atentamos com coisas que devemos fazer. El Señor dice finalmente, final del versículo 11, yo veré su reconstrucción con gusto y manifestaré mi gloria. O Senhor diz finalmente no versículo 11, eu verei essa reconstrução com gozo e manifestarei a minha glória. Lo que para nosotros puede ser una acción incómoda, Aquilo que para nós pode ser uma ação incômoda, Dios lo mira con agrado. Deus vê isso com alegria, com agrado. Porque si algo quiere el Señor, Porque se há algo que o Senhor quer, es ver su templo, é ver o seu templo, su casa, sua casa, en condiciones óptimas, em condições ótimas, para que no haya frustración, para que não hajam frustrações, para que no haya insatisfacción, para que não haja insatisfação, y en lugar de ello, e no lugar disso, en esta casa, nesta casa, Él manifieste su gloria. Ele manifeste a sua glória. Lo tercero que encuentro en este O capítulo terceiro que eu encontro nesse capítulo es la respuesta correcta de los líderes y del pueblo. é a resposta correta dos líderes e do povo. Versículo 12, por favor. Versículo 12, por favor. Zorobabel, hijo de Salatiel,
el sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac, y todo el resto del pueblo obedecieron al Señor su Dios, acataron las palabras del profeta Ageo, a quien el Señor su Dios había enviado, y el pueblo sintió temor en la presencia de Dios. Então ouviu Zorobabel, filho de Saltiel, e Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e todo o resto do povo, a voz do Senhor, seu Deus, e as palavras do profeta Ageu, como o Senhor, seu Deus, o tinha enviado, e temeu o povo diante do Senhor. Entonces Ageo, su mensajero, comunicó al pueblo el mensaje del Señor: yo estoy con ustedes, yo el Señor lo afirmo. Então Ageu, o embaixador do Senhor, falou ao povo conforme a mensagem do Senhor, dizendo: eu sou convosco, diz o Senhor. Y el Señor inquietó de tal manera a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y al sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac, y a todo el resto del pueblo, que vinieron y empezaron a trabajar en la casa de su Dios, el Señor Todopoderoso. E o Senhor levantou o espírito de Zorobabel, filho de Salatiel, príncipe de Judá, e o espírito de Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e o espírito do resto de todo o povo, e vieram e trabalharam na casa do Senhor dos exércitos, seu Deus. Era el día 24 del mes sexto del segundo año del rey Darío. No 24º dia do 6º mês, no 2º ano do rei Dário. Algunas reacciones del pueblo dice que obedecieron y acataron lo que el Señor les había mandado. Algumas das reações do povo diz que eles obedeceram e acataram aquilo que Deus lhes disse. Ante el cuadro de situación que Ageo les había mostrado y el llamado a la reflexión de Dios. Diante do quadro do qual o profeta Ageu os mostrou e do chamado à reflexão, Ellos obedecieron el mandato. eles obedeceram o mandamento. Ellos acataron lo que Dios le había dicho. Eles acataram o que Deus lhes havia dito. Dice aquí que sintieron temor de Dios. E diz aqui que eles sentiram temor de Deus. No miedo, Não medo, sino temor de qué estaban haciendo con su casa. senão temor por aquilo que eles estavam fazendo com a sua casa. Imagino que ellos habrán caído en la cuenta de lo que estaban haciendo. Imagino que eles acabaram se dando conta daquilo que eles estavam fazendo. Ese es el temor. Esse é o medo. Ellos habrán pensado, ¿qué estamos haciendo? Eles pensaram, o que é que nós estamos fazendo? ¿Cómo nos desenfocamos tanto? Como podemos nos desenfocar tanto? ¿Por qué gastar tanto tiempo en cuestiones externas? Por que estamos gastando tanto tempo em coisas En externas, cuestiones em pasajeras. questões passageiras? Hermanos, ellos ya habían vivido el tener lindas casas, Irmãos, eles já o haviam vivido, terem lindas casas, pero vino el cautiverio y todo fue destruido. mas veio o cativeiro e tudo foi destruído. Todo lo pasajero, por más bueno que sea, un día será destruido. Tudo que é passageiro, por melhor que seja, um dia será destruído. Yo creo que ellos sintieron ese temor. Eu creio que eles sentiram este temor. Ellos dijeron, ¿qué estamos haciendo? Eles se perguntaram, o que é que nós estamos fazendo? Estamos descuidando su casa. Nós estamos nos descuidando da sua casa. Estamos descuidando lo más preciado. Nós estamos nos descuidando do mais precioso. Yo no sé si entendemos el privilegio que significa ser casa de Dios. Eu não sei se nós entendemos o privilégio do que significa ser casa de Deus. Alguien hizo una evaluación o trató, es casi imposible, pero trató de traer a costos de hoy lo que costó el templo de Salomón. Alguém tratou de avaliar e trazer aos dias de hoje aquilo que custou o templo de Salomão. Dios no escatimó en gastos. Deus não poupou gastos. Era una obra asombrosa, una obra de arte. Era uma obra assombrosa, uma obra de arte. Y que Dios, que había mandado a construir esa casa, E Deus que havia mandado construir esta casa, diga que ahora su casa somos nosotros. Ele diz que agora a sua casa Nos somos nós. elija a nosotros por encima de esa casa. Ele nos escolheu acima desta casa. Nos tiene que hablar algo. E isso tem que significar algo para nós. El problema es que seguimos viendo como casa del Señor un edificio. O problema é que seguimos vendo como casa do Senhor apenas um Y edifício. aunque lo tenemos en nuestra doctrina, E ainda que tenhamos em nossa doutrina,
Pocas veces caemos en la cuenta de que esto es casa de Dios. Poucas vezes realmente nos damos conta de que isto é casa de Deus, De que tenemos un privilegio tan grande. de que nós temos um privilégio tão grande. Mire hasta dónde nos hemos desenfocado. Olha, veja até onde nós nos desfocamos. Es muy común todavía hoy, É muito comum ainda hoje, cuando alguien construye un auditorio, quando alguém constrói um auditório, hacer una ceremonia de dedicación. fazer uma cerimônia de dedicação ou de inauguração. ¿Qué se lee cuando se hace esa ceremonia? E o que se lê quando se faz esta cerimônia? Primera de Reyes 6. 1 Reis, capítulo 6. ¿Cuál es la frase emblemática que utilizamos para dedicar este templo al Señor? Qual é a frase emblemática que usamos para dedicar esse templo ao Senhor? Señor, que Señor, tus ojos estén abiertos de día y de noche sobre esta casa. Que os seus olhos estejam abertos dia e noite sobre esta casa. Y yo me imagino al Señor haciendo así. E eu imagino o Senhor fazendo assim. No casan una, no entienden nada, Não entendem nada. no entienden nada. Não entendem nada. ¿Sabe qué me imaginaba estos días? Sabe o que eu imaginava nesses dias? Cuando alguien se entrega al Señor Quando alguém se entrega ao Senhor y hacemos hacer la oración para recibir a Cristo. e o fazemos repetir uma oração para receber a Cristo. Y pensaba, si entendiéramos un poquito más E eu pensava, se nós entendêssemos um pouquinho mais, y en ese momento hiciéramos esa oración. e nesse momento fizéssemos essa oração: Señor, que tus ojos estén abiertos de día y de noche sobre esta casa. Senhor, que os seus olhos estejam abertos dia Não e sobre noite um sobre edifício. esta casa, não sobre um edifício, Sobre esta casa. sobre esta casa, Sobre esta casa. sobre esta casa. Sintieron temor, obedecieron, acataron, sintieron temor. Eles obedeceram, acataram, sentiram temor. Y dice la palabra que fueron inquietados por la palabra. E diz a palavra que eles foram inquietados pela palavra. Esto es maravilloso. Isto é maravilhoso. Ser incomodados por la palabra. Ser incomodado pela palavra. ¿Cuántas veces nos preocupamos para que la gente se sienta cómoda en nuestras reuniones? Quantas vezes nós não nos preocupamos para que as pessoas se sintam acomodadas ou cômodas nas nossas reuniões? Y hay un aspecto, por supuesto, en que debe ser así. E há um aspecto claro que deve ser assim. Pero debemos recuperar el ser incomodados también por la palabra. Mas também devemos recuperar os sermos incomodados pela palavra, Inquietado por la palabra. inquietados pela palavra. Yo deseo que usted se vaya de este lugar esta noche, Eu desejo que você possa sair desse lugar nesta noite, turbado en su ser interior, perturbado no seu ser interior, incómodo, incômodo, inquieto, inquieto, diciendo algo tengo que hacer. dizendo algo tenho que fazer. Esta casa debe estar en condiciones. Esta casa deve estar em condições. Amén. Amém. Y luego dice que vinieron y empezaron, no quedó en una actitud solamente, sino empezaron a E logo trabajar. diz que eles vieram e começaram. Isso não ficou somente em uma decisão. Empezaron a trabajar en la casa. Eles começaram a trabalhar na casa. Hoy es el tiempo de que nosotros empecemos a trabajar. Esse é o tempo em que nós devemos começar a trabalhar. Es mucho más que cambio de vocabulario E isso é muito mais do que uma mudança de vocabulário o cambio de entendimiento. ou uma mudança de entendimento. Yo no sé cuántas ocupaciones puedas tener, Eu não sei quanta ocupação você possa ter, cuántas cosas tengas que atender a diario, quantas coisas diariamente você tenha que atender, cuán grande sea tu agenda de trabajo. quão grande possa ser a sua agenda de trabalho. Pero si hay algo que es prioritario y en lo que debemos empezar a trabajar, Mas se há algo que é prioridade naquilo que devemos começar a trabalhar, es en la reconstrucción de la casa. é a reconstrução da casa. En aquellas áreas Naquelas áreas que necesitan ser tratadas, que necessitam ser tratadas, reconstruidas, reconstruídas, no es para mañana, não é para no amanhã es para cuando tenga tiempo, e também não é para quando tenha tempo, es para empezar ya. é para começar já. Y quiero pasar un momento, por favor, E quero passar um momento, al por capítulo favor, 2, ao capítulo 2, porque Ageo sigue hablando de lo mismo. porque Ageu segue falando da mesma coisa Y nos presenta en el capítulo 2 una promesa gloriosa. e nos apresenta no capítulo 2 uma gloriosa promessa. Versículo 1. Versículo 1, Ageu capítulo 2, versículo 1.
El día 21 del mes séptimo vino palabra del Señor por medio del profeta Ageo. No 7º mês, ao 21º do mês, veio a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu, dizendo: Pregunta a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, al sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac, y al resto del pueblo. Fala agora a Zorobabel, filho de Sealtiel, príncipe de Judá, e a Josué, filho de Josadac, sumo sacerdote, e ao resto do povo, dizendo: ¿Queda alguien entre ustedes que haya visto esta casa en su antiguo esplendor? ¿Qué les parece ahora? ¿No la ven como muy poca cosa? Quem há entre vós que, tendo ficado, viu esta casa na sua primeira glória? E como a vedes agora, não é esta como nada em vossos olhos comparada àquela? Pues ahora ánimo Zorobabel, afirma el Señor, ánimo Josué, hijo de Josadac, tú eres el sumo sacerdote, ánimo pueblo de esta tierra, afirma el Señor, manos a la obra que yo estoy con ustedes, afirma el Señor Todopoderoso. Agora, pois, esforça-te, Zorobabel, diz o Senhor, e esforça-te, Josué, filho de Josadac, sumo sacerdote, e esforçai-vos todo o povo da terra, diz o Senhor, e trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos exércitos. Mi espíritu permanece en medio de ustedes conforme al pacto que hice con ustedes cuando salieron de Egipto. No teman. Segundo a palavra que pactuei, concertei convosco quando saístes do Egito, e o meu espírito habitava no meio de vós, não temais. Porque así dice el Señor Todopoderoso, dentro de muy poco haré que se estremezcan los cielos y la tierra, el mar y la tierra firme. Porque assim diz o Senhor dos exércitos, ainda uma vez, daqui a pouco, e farei tremer os céus e a terra, e o mar e a terra seca. Haré temblar a todas las naciones, sus riquezas llegarán aquí, y así llenaré de esplendor esta casa, dice el Señor Todopoderoso. E farei tremer todas as nações, e virá o desejado de todas as nações, e encherei esta casa de glória, diz o Senhor dos exércitos. Mía es la plata y mío es el oro, afirma el Señor Todopoderoso. Minha é a prata e meu é o ouro, diz o Senhor dos exércitos. El esplendor de esta segunda casa será mayor que el de la primera, dice el Señor Todopoderoso, y en este lugar concederé la paz, afirma el Señor Todopoderoso. A glória desta última casa será maior do que a primeira, diz o Senhor dos exércitos, e neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos exércitos. Hay una promesa tremenda de Dios aquí para nosotros cuando entendemos el valor de su casa. Há uma promessa tremenda do Senhor para nós quando nós entendemos o valor da sua casa. Hace una comparación el Señor allí en el versículo 3 entre la gloria del antiguo templo y la gloria del nuevo templo. No versículo 3, ele faz uma comparação entre a glória do primeiro e do último templo. Dice, los que conocieron la gloria, el esplendor del antiguo templo, E diz, aqueles que conheceram a glória e o esplendor do antigo templo, verán este templo como poca cosa. eles verão esse templo como pouca coisa. No se podía comparar en esplendor el templo de Salomón con lo que estaban construyendo. Não poderia comparar o esplendor do templo de Salomão com aquele que eles estavam construindo. A la vista humana no tenía el esplendor, ni la belleza, ni el costo que había tenido el anterior templo. Aos olhos humanos, ele não tinha nenhum esplendor e nem o mesmo valor ou custo que tinha o templo de Salomão. Recuerde que el templo de Salomón se hizo en el esplendor del reino de Israel. Lembre-se que o templo de Salomão foi feito no esplendor de Israel. Ahora apenas estaban volviendo de la cautividad. E agora eles estavam voltando do cativeiro. Era algo más modesto. Era algo um pouco mais modesto. Pero Dios ya previendo que no se trataba del edificio solamente, Mas Deus prevendo que já não se trataria apenas de um edifício, sino de lo que Él iba a manifestar. senão do que ele manifestaria. Él promete que la gloria del nuevo templo iba a ser mayor que la del primer templo. Ele ali então promete que a glória desse último templo seria maior do que da primeiro. Ahora yo encuentro dos similitudes que podemos traer hacia nuestra vida. Agora eu encontro aqui duas semelhanças que podemos trazer à nossa vida. En primer lugar, en relación al ser humano. Em primeiro lugar, com relação ao ser humano. El primer hombre, el primer Adán, O primeiro homem, o primeiro Adão, fue hecho a imagen y semejanza de Dios. ele foi feito à imagem e semelhança de Deus.
Pero el segundo Adán Mas o segundo Adão, trajo la misma esencia de ele Dios. trouxe a própria essência de Deus. La gloria del segundo Adán es mayor que la del primero. A glória do último Adão é maior do que a do primeiro. Y quien habita en nosotros no es el primer Adán, es el segundo Adán. E aquele que habita em nós não é o primeiro Adão, senão o último Adão. Así que la gloria de este nuevo templo Assim que a glória deste novo es templo mayor que la del primer templo. é maior do que a do primeiro templo. No se puede comparar en gloria Não pode ser comparado em glória lo que fue Adán o Eva aquilo que foi Adão ou Eva de lo que somos nosotros ahora en Cristo. com aquilo que somos nós agora em Cristo. Y la segunda similitud E a segunda semelhança tiene que ver con el templo. tem a ver com o templo. Si esos templos de material Se estes templos de material fueron con gloria, foram com glória, si en esos templos de se material nesses templos de material, cosas inanimadas, coisas inanimadas, materiales, materiais, temporales, tem- pasajeras, temporais, passageiras, si ahí Dios manifestaba su gloria. se aí Deus manifestava a sua glória, ¿Cuántos recuerdan los momentos cuando se sacrificaban animales, se hacían sacrificios y dice la Biblia quantos se lembram de que ali se sacrificavam animais, se ofereciam, e diz a Bíblia que la gloria del Señor era tan fuerte que a glória do Senhor era tão forte que ocupaba todo el lugar que ocupava, enchia todo o lugar, y los sacerdotes no podían entrar e os sacerdotes não podiam entrar, porque la casa estaba llena de la gloria. porque a casa estava cheia da glória. Pero si la gloria postrera Mas se a última glória es mayor que la primera, é maior do que a primeira, si en ese templo hubo gloria, se nesse templo ¿cuánta houve glória, cuánta quanta glória habrá en este templo, haverá nesse templo, en el postrer no templo? último templo, Y su gloria e a sua glória llenará tanto este templo encherá tanto esse templo que no habrá lugar para otras cosas. que não haverá lugar para outras coisas. Otras cosas vendrán y no podrán entrar Outras coisas virão e não poderão entrar, porque estamos llenos de su gloria. porque estamos cheios da sua glória. Ánimo, les dice Dios al pueblo. Deus diz ao povo: ânimo, Yo estoy con ustedes. eu estou com vocês. No tengas miedo de mirar hacia adentro. Não tenham medo de olhar para dentro. Tengas temor de hacer un alto en tu camino Não tenha temor de fazer uma parada no seu caminho, para reconsiderar el estado de su casa. para que possam reconsiderar o verdadeiro estado da sua casa. Porque Él está con nosotros. Porque Ele está Y conosco. no para condenar. E não para condenar, Él está para restaurar. Ele está para restaurar, Para reconstruir para reconstruir aquello que el enemigo ha tratado de destruir. aquilo que o inimigo tratou de destruir. Y una palabra en el versículo 5. Uma palavra no versículo 5. Mi espíritu permanece en medio de ustedes conforme al pacto. Meu espírito permanece entre vocês conforme ao pacto. Esto es algo que lo tendremos que ver en algún momento, estudiar. E isso é algo que em algum momento nós temos que estudar. La operación del espíritu A operação do espírito siempre es conforme al pacto. sempre é conforme ao pacto. Por eso no es lo mismo el espíritu actuando en el antiguo pacto que el espíritu actuando en el nuevo pacto. Por isso não é a mesma coisa o espírito atuando, agindo no antigo pacto e agindo e atuando no novo pacto. Dios le dice, mi espíritu estará en medio de ustedes conforme al antiguo pacto. Deus disse: meu espírito estará no meio de vocês conforme o pacto, Pero conforme a este pacto, mas conforme a este pacto, Él ya no está en medio, ele já não está no meio, Él está dentro. ele está dentro, Lo que nos hace casa de Dios, o que nos torna a casa de Deus, templo del Espíritu. templo do Espírito. Y termino ya con el versículo 9. E termino já com o versículo 9. Ya me adelanté un poquito, Já me adiantei um pouquinho, pero algo más. mas há algo mais. El esplendor de esta segunda casa, mírese por favor. Olhe para você mesmo, por favor. Diga, el esplendor de esta segunda casa, O esplendor desta segunda casa, del segundo Adán, do último Adão, do segundo Adão. este templo del nuevo pacto, Esse templo do novo pacto será mayor que el de la primera. será maior do que o primeiro, Dice el Señor Todopoderoso. diz o Senhor Todo-Poderoso. Y escuche, y en este lugar, Escute, e neste lugar, entienda por este lugar, e entenda por este lugar, una casa reconstruida y en orden. uma casa reconstruída e em ordem, Y ordenada. en ese lugar, E nesse lugar,
concederé la paz, concederei a paz, afirma el Señor Todopoderoso. afirma o Senhor Todo-Poderoso. Hermano, la paz interior Irmãos, a paz interior es el resultado de una casa en orden. é o resultado de uma casa que está em ordem. No es algo que se recibe con una oración. Não é algo que possa ser recebido com uma oração. En ese lugar, Neste lugar, en esta casa, nesta casa, trabajada, trabalhada, reconstruida, reconstruída, embellecida, embelezada, en orden, em ordem, el Señor dice, concederé paz. o Senhor diz, aí eu concederei paz. Yo le invito a ponerse de pie en esta tarde. Eu te convido a que você possa se colocar de pé nessa tarde. Hay un cuadro de situación que debemos ver. Há um quadro, uma situação da qual nós devemos ver. ¿Cómo está su casa? Como está a sua casa? No se trata de cómo está mi vida solamente. E isso não se trata de como está a minha vida somente. Es diferente É diferente pensar cómo está mi vida pensar em como está a minha vida a pensar cómo está su casa. a pensar em como está a sua casa. Ya no es una cuestión mía solamente. Já não é uma questão minha propriamente. Bueno, si tengo un poco de escombro, yo me lo aguanto. Bom, se eu tiver um pouquinho de escombros, de lixo, eu vou aguentar. Si hay algo derribado, algún día lo levantaré. Se há algo que está derrubado, caído, algum dia eu vou levantar. Pero ya no se trata de mi vida. Mas não se trata da minha própria vida. Se trata de su casa. Se trata da sua casa. ¿Cómo podemos pensar en la casa global Como poderemos pensar na casa global si primero no miramos por su casa? se primeiramente não olhamos pela sua própria casa? Que en esta tarde podamos escuchar el llamado del Señor. Que nessa tarde nós possamos escutar o chamado ao Senhor. Reflexionen sobre su proceder. Reflita sobre o seu proceder. Piensen en lo que están haciendo. Pensem naquilo que estão fazendo. ¿En qué estado está mi casa? Em que estado está a minha casa? Podemos tomar la actitud que tomó Zorobabel, Josué y el resto del pueblo. Nós podemos ter a atitude que teve Josué, Ageu e o resto do povo. Obedecer a Dios. Obedecer a Deus. Poner manos a la obra. Colocar mãos à obra. Yo sé que de ahí en adelante usted va a sacar de las escrituras cosas maravillosas. Eu sei que daí para frente você vai tirar das escrituras coisas maravilhosas. Vayan, Vão, suban al monte, subam ao monte, traigan materiales. tragam materiais. Van a tener varios mensajes allí. Vocês vão ter várias mensagens aí. Hay que reconstruir la casa. Temos que reconstruir a casa. Es el primer paso, hermano. Esse é o primeiro passo, irmãos. Hay muchas cosas maravillosas de las que vamos a hablar Há muitas coisas maravilhosas das quais vamos falar y en las que tenemos que crecer, e das quais temos que crescer, pero tenemos que partir de una premisa. mas precisamos partir de um ponto. Una casa Uma casa en orden, em ordem, reconstruida, reconstruída, llena de la gloria del Señor. cheia da glória do Senhor. ¿Por qué no le das gracias al Señor por tu casa? Porque você não O dê, por su casa que es tu vida. porque você não dá graças ao Senhor pela sua casa, que é a sua vida. Señor, gracias por esta casa. Senhor, obrigado por esta casa. Gracias por esta casa. Obrigado por esta casa. Por el privilegio de ser tu casa. Pelo privilégio de sermos a tua casa. Que nos hayas mirado Que o Senhor nos haja visto y nos hayas escogido e nos haja escolhido para ser tu morada, para sermos tua morada, tu casa, sua casa, tu templo. o seu templo. Maravilloso Dios. Maravilhoso Deus. Deja que el Espíritu te lo revele más profundamente. Permita que o Espírito te revele mais profundamente. Eres casa. Você é casa. Eres casa del Señor. Você é casa do Senhor. Todo lo que hay en ti es sagrado. Tudo que há em você é sagrado, Es santo. é santo, Porque eres casa. porque você é casa, Eres templo. é templo. Señor, queremos que esto sea más que una doctrina Senhor, nós queremos que isto seja mais do que uma doutrina o que una creencia. ou de uma crença.
Que esto sea una realidad de todos los días. Que isto seja uma realidade de todos os dias. Vamos a tomar unos momentos Vamos tomar uns momentos para ser ministrados por el Espíritu Santo. para sermos ministrados pelo Espírito Santo. Un momento para mirar hacia adentro. Um momento para olharmos para dentro. Un momento para reflexionar Um momento para refletirmos sobre nuestro proceder. sobre o nosso proceder Como pastores, como ministros, como obreros. como pastores, ministros, obreiros, El lugar que ocupemos. o lugar que La ocupemos, asignación que tengamos. a tarefa que tenhamos, Que podamos reflexionar sobre el estado de su casa. que possamos refletir sobre o estado da sua casa. Tomar un momento de oración y de ministración. Tome um momento de oração e de Mi ministração esposa nos va a estar guiando en esta oración. e que vocês possam ir guiando nessa oração. Gracias, Señor, te adoramos. Obrigado, Te Senhor, nós te agradecemos. adoramos, te agradecemos. Reconocemos que somos casa de Reconhecemos Dios, que somos casa de Deus, habitación del Espíritu Santo. habitação do Espírito Y Santo, somos responsables Y que de so- cómo administramos esta verdad. e que somos responsáveis em como administramos esta verdade. Nuestra vida interior tiene que ser edificada en esta verdad. Nossa vida interior tem que ser edificada nesta para llevar verdade, vidas llenas de fruto de justicia. para levarmos a vida cheia de frutos frutos de de verdad justiça, frutos que de trasciendan verdade, nuestras que generaciones. transcendam as nossas Que podamos gerações, impartirle a los que vendrán. que possamos impartir àqueles que virão. Queremos ser los primeros Queremos ser os en primeiros examinar esta casa, a examinar esta esta casa, habitación del esta habitação Espíritu. do Espírito. Oramos para que esta palabra impartida Oramos para que esta palavra impartida traiga inquietud a nuestro espíritu, traga inquietação ao nosso nos espírito, movilice nos a mobilize actuar, a agir, a a accionar, acionar, a hacer lo que vos querés, a fazer Señor. aquilo que o Senhor quer. Oramos, Padre, en esta tarde Oramos, Pai, nesta tarde, para que nuestro ser interior para que o nosso ser interior sea realmente revelado, seja realmente revelado, la verdad a presente verdade presente de que vos habitas, de que o Senhor de que habita, vos vivís en medio de que o nuestro. Senhor vive em nosso meio. Oramos para ser ministros competentes de este nuevo pacto, Oramos para sermos ministros competentes desse novo pacto, no de la letra, não da letra, sino del Espíritu. senão do Espírito. Queremos vivir vidas puras, Queremos viver vidas puras, íntegras, íntegras, fruto de una casa en orden, fruto Señor. de uma casa em ordem, Senhor. Oramos para que nuestro mayor desafío y anhelo Oramos para que o nosso maior desafio e anelo sea reflejar tu vida, Cristo, seja refletir a sua vida, tu Cristo, carácter, seu caráter, tu esencia, tua essência, manifestar el fruto del manifestar em Espíritu. fruto do Espírito. Oh Espíritu Santo, Espírito Santo, oramos para ser dóciles en este momento oramos para sermos dóceis nesse momento a tu Espíritu, ao teu a tu Espírito, palabra, a tua a este palavra, ambiente que rodea, a esse ambiente que rodeia, para poder tomar las decisiones que trasciendan. para podermos tomar decisões que transcendam. Oramos para que amemos más tu persona, para que amemos a tua pessoa más que la obra, mais do que a obra, más que las actividades, mais do que as más que los atividades, programas. mais do que os Que tu programas. persona sea lo más importante en nuestra vida. Que a tua pessoa seja o mais importante em nossas vidas. Que sea tu voz Que seja a tua voz lo que más anhelemos oír, o que mais desejemos más ouvir, que 1000 sermones. mais do que ouvir sermões. Espíritu Santo, Espíritu Santo, nos declaramos dependientes Nos de declaramos vos. dependentes do Nos Senhor. declaramos ligados a vos. Nos declaramos ligados ao Entendemos Senhor. que sin tu persona Dependemos sim da tua pessoa. nada podemos hacer. Nada podemos fazer. Y en este ambiente de revelación, Y en ese de ambiente de palabra, revelación, de de palabra, autoridad y
y de gobierno. de autoridade e de Nos governo. vamos a constituir como tu cuerpo, Nós vamos sermos constituídos como teu como corpo, tu iglesia, como tua igreja, como tus hijos, como teus filhos, para alinearnos a tu voz, para alinharmos à sua voz, para escuchar todos tu voz, para escutarmos para todos a ser sua voz, enseñados, para sermos para ser ensinados, encaminados, para sermos encaminhados, para que traigas mayor luz y revelación. para que o Senhor traga maior luz e revelação. Nos sometemos Nos submetemos con un espíritu humilde. com um espírito humilde. Examínanos. Examine-nos. Abrimos todo nuestro ser. Abrimos todo o nosso ser. Examina, Espíritu Santo. Examina-nos, Espírito Santo. ¿Cómo está mi casa? Como está a minha casa? ¿Cómo está la ruina si hay ruinas? Como está a ruína? Se há ruínas, ¿Hay orden? há ordem. Espíritu Santo, Espírito no Santo, detengas tu obrar en nosotros. não pare com o seu trabalhar em nós. Estamos construyendo, Nós estamos construindo, pero no se puede sin bases firmes. mas não podemos sem bases firmes. Por eso comenzamos del principio, desde la esencia misma. Por isso começamos desde a própria essência. Espíritu Santo, Espírito Santo, en esta tarde nesta tarde nosotros silenciamos toda otra voz que no venga de vos. nós fazemos silenciar toda outra voz que não venha do Senhor. Nosotros silenciamos todo criticismo, Nós silenciamos todo criticismo, toda duda, toda dúvida, todo aquello que venga en contra tudo aquilo que vem de contra la palabra impartida, da palavra de la palabra impartida, revelada, da palavra de lo que nos va a revelada, edificar, daquilo que não vai edificar, de lo que nos va a llevar daquilo que nos a levará cumplir el propósito eterno a cumprir o propósito en eterno un solo hombre, em um só homem, unidos en vos, Cristo. unido em Ti, Cristo. Declaramos nuestra dependencia, Declaramos nossa dependência, nuestra total y absoluta sujeción nossa total e absoluta sujeição al Espíritu Santo. ao Espírito Santo. Comienza, Espíritu Santo. Começa, Espírito Permite que el Santo. Espíritu Santo comience Permita a que o indagar Espírito en tu vida. Santo comece a indagar em sua vida. Antes de hacer que podamos ver lo que somos Antes de fazer que possamos ver o que somos y que permitamos que Él e que traiga permitamos el orden que necesitamos. que Ele traga a ordem da qual necessitamos. Somos tu casa, Somos a sua casa, te amamos, te amamos, somos habitación del Espíritu. somos habitação do Espírito. En nosotros está la plenitud de Dios. Em nós está a plenitude de Deus. Y te declaramos, Señor, E declaramos nuestro amor, nosso amor, nuestra dependencia, nossa Padre. dependência, Pai. Nos pegamos a ti, Espíritu Santo, Nos apegamos a Ti, Espírito Santo, fuente de vida. fonte de Te vida. amamos, Te amamos. te bendecimos, Señor. Exaltale a Él, adorale Exalte ao a Senhor, Él. adore ao Senhor. Decile las palabras que hay en el interior. Diga a Ele as palavras que há no seu interior. Exponete a la mirada amorosa del Padre, del